Vamos receber a diaconisa Maximiliana com um aplauso bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu recebi mensagem da Maximiliana também do livro. Não é verdade, meu Max? Não vou falar não. Particular nosso. Vamos orar por ela? Você pode ficar em pé, estender sua mão. Jesus, obrigado por tua filha. Que todo dia ela descubra o propósito de Deus para a vida dela. E, ó Deus, entendendo o teu propósito, ela caminha debaixo da revelação do Espírito Santo. Use-a como um instrumento muito precioso. Ó Deus, como um instrumento muito afiado com a tua vontade. E que a vida da tua filha seja uma expressão de Deus para cada um de nós. Nessa noite de hoje, nós louvamos a Deus pela vida da diaconisa Max e oramos abençoando-a em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Deus abençoe, Deus te use muito. Graça e paz, irmãos, amém? Poder assentar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora nesse momento. Edson, se tiver preparada aquela primeira música que eu te pedi. Esse louvor eu tenho todo dia pela manhã, tem sido o meu devocional. E eu não queria que você cantasse, eu não quero que você fale nada, eu só quero que você, no seu pensamento, você só glorifique o nome do Senhor. Somente isso, agradeça ao Senhor e adore-o. Adore o nome do Senhor. Ele é digno da nossa adoração. Agradeça ao Senhor porque você está aqui. Adore-o, Ele é digno da nossa adoração. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou, também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós chamamos. Porque o Senhor primeiramente nos amou. Senhor, nós queremos mais da Tua presença nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações. Senhor, toma a mente de cada um aqui, o coração. Senhor, que essa palavra, Deus, seja como uma semente no coração de cada um e ter frutos. Que nós possamos viver, assim como o pastor disse, o Teu propósito. O Teu propósito, Senhor, nós queremos viver na nossa vida, Pai. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Toma o controle de todas as coisas, Pai. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios. Levante as suas mãos. 1 Coríntios. Essa palavra eu havia falado no outro culto que o Senhor tinha falado comigo, mas não ainda era tempo de falar para a igreja. E hoje chegou o dia. E o tema dessa pregação
é tomando posse dos propósitos de Deus na minha vida. Vou repetir. Tomando posse dos propósitos de Deus na minha vida. Então que você hoje, nessa noite, você possa tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Você abra realmente o seu coração, se desligue do seu amigo que está do seu lado e que você preste somente atenção naquilo, que os seus ouvidos estejam atentos para o que o Senhor tem a falar ao seu coração. 1 Coríntios 11, 28, é bem curtinho, é só uma parte, a parte A. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vou repetir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu era adolescente, depois que eu me batizei, e toda vez que o pastor ele trazia essa palavra, a gente começa a se examinar e fala: Senhor, me perdoa daquele pecado que eu fiz, daquilo que eu desobedeci à minha mãe, aquilo lá na escola e aquilo outro. E a gente começa a fazer um autoexame ali naquele momento para a gente poder participar da ceia, né? Para não participar indignamente, para não ser fulminado, né? Então, assim, eu tinha esse temor, e ainda tenho esse temor até hoje, muito grande. Só que o Senhor, Ele falou no meu coração que não é para você se examinar somente no dia da ceia. A gente precisa se examinar todos os dias da nossa vida. Será que você tem se examinado as coisas que você tem feito no seu dia a dia? Depois de você ter feito uma reflexão do que você fez, eu gosto de fazer essa reflexão ao deitar. E parece que passa um filme na minha cabeça de tudo aquilo que eu fiz durante o dia. E eu começo ali a falar com o Senhor e pedir perdão. Claro que eu já fiz a minha oração durante o dia, mas o dia passa, né? E você vai fazendo outras coisas. E o Senhor, assim, tem tratado de áreas da minha vida. Eu, assim, falo para os irmãos que eu estou sendo tratada em muitas áreas. Depois que eu voltei do Manaim, a gente vem turbinado de lá. Vem cheio ali do poder de Deus, da glória de Deus e com muitas expectativas. Só que quando chega aqui, você começa a ver um monte de coisas, ver assim a sua realidade. Você esquece de continuar olhando para o alvo. Como o pastor uma vez pregou, a sua visão. Você não pode olhar, você tem que ter a visão. Visão de que as coisas irão mudar, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que se você vive uma vida de propósito com Deus, Ele está no controle da sua vida. E você precisa somente o quê? Confiar e descansar. E aquilo começou a trazer uma certa aflição à minha alma. E eu falei coisas que não deveriam falar. Eu já pedi perdão para o meu marido. E eu quero pedir perdão para a minha pastora e para o meu pastor. Porque eu falei assim: Senhor, qual o teu propósito na minha vida? Eu não sei. Porque assim acontece tantas coisas, só que Deus, Ele estava no silêncio comigo. E eu não estava entendendo o que era. E quando assim o pastor, ele começou a ler, e até antes mesmo, todas as palavras que têm saído desse altar têm sido bênção, amém? Tem sido bênção para as nossas vidas. Eu acho que até tem algumas irmãs que falam assim: nossa, está cortando daqui, está apertando de lá. É porque Deus está forjando o nosso caráter. Porque Ele quer, o pastor, ele não quer que nós venhamos fazer 3 cultos. E para que nós venhamos fazer 3 cultos, a gente precisa estar preparados para receber aqueles que virão, né? Então, assim, você precisa cada dia mais estar crescendo de graça, em glória em glória. E assim, eu tenho visto muitos vídeos, muitas coisas, e assim como tem queimado no coração do pastor Júnior, por um avivamento na nossa igreja, no nosso Brasil, e a gente tem visto alguns vídeos, algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Eu desejo essa glória aqui para a nossa igreja também.
Eu desejo que você queime, assim, tantas crianças, os adolescentes, os jovens adultos, né, os anciãos da nossa igreja. Hoje eu estava vendo um vídeo, eu estava vendo, assim, crianças ali cheias do Espírito Santo de Deus. E aquele pastor, ele estava dando testemunho de uma criança. Recebe aí, Marinês, em nome de Jesus. Que essa criança, ela foi ministrada ali no culto das crianças. E lá na escola dela, quando ela foi segurar a mão da professora dela, a professora dela caiu endemoniada. E aquela criança orou pela professora, né? Aquela professora, ela disse que ela era, acho que espírita, não sei. E ali o Senhor usou a vida daquela criança com ousadia, com intrepidez, com poder, com a glória de Deus. E usou ela ali poderosamente para trazer libertação e salvação para a vida daquela mulher. E assim, primeiramente, nesse processo, a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores. E o primeiro ponto fala a respeito de pecado. A gente precisa, quando eu falei examine-se, pois, o homem, a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Não é porque você está dentro da casa do Senhor, que você ora, que você lê a Bíblia, que você não precisa dobrar os seus joelhos e se arrepender e falar: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da Tua graça todos os dias da minha vida, porque se não for a Tua graça, a tua glória, o Teu poder na minha vida, Senhor, eu não sou nada. Então, assim, quando Jesus, Ele derramou o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário, Ele recebeu todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. E eu me lembro uma vez, quando eu era adolescente, uma irmã falou assim, uma adolescente também falou assim: você sabe o que é Eloi, Eloi, lama sabachthani? Aí eu falei assim. Aí eu, crente ali na coisa, né? Você, primeiro ela falou assim: você conhece a Bíblia? Eu, conheço sim. Aí, você sabe o que significa Eloi, Eloi, lama sabachthani? Eu falei assim: não sei o que significa não. E foi isso que Jesus, Ele falou antes dele entregar o seu Espírito, né? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, irmão? Porque o meu pecado e o teu pecado, Ele estava sentindo. E naquele momento, Ele não estava sentindo mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Só que eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O segundo ponto fala sobre arrependimento. Nós vemos assim várias pessoas na Bíblia que pecaram. Nós vemos a vida de Saulo, nós vemos Pedro, nós vemos Judas e outros mais que pecaram. Só que uns se arrependeram, mas outros continuaram na prática do seu pecado. A gente sabe Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E Saul, por ele não seguir o propósito que Deus tinha, a bênção que estava sobre a vida dele e que iria para a sua descendência, foi passado para Davi. Porque ele não foi uma pessoa obediente. Porque ele não soube cumprir aquilo que Samuel havia falado para a vida dele. Então ele o quê? Ele pecou. Ele não se arrependeu. Então assim, que nessa noite, quando você chegar na sua casa, você possa fazer um autoexame. Senhor, o que eu tenho falhado? Quais os pontos da minha vida que eu preciso me arrepender? Que eu preciso trazer à tona? Esse livro que o pastor nos convocou para nós estarmos lendo. Hoje o pastor, acho que foi até bom eu não ter assistido, porque quando eu li uma parte que ele fala sobre 5 pontos, e o primeiro ponto, que era culpa, aquilo assim veio de encontro comigo. E eu me senti assim muito culpada por determinadas coisas assim do meu passado, e isso assim estava me impedindo de eu avançar no meu propósito com Deus.
Quando o pastor assim sempre falava, para de ser Jonas, né? Siga o propósito que Deus tem na sua vida. Mas toda vez que eu queria dar continuidade naquilo que Deus tinha preparado para a minha vida, Satanás começava a colocar pensamentos contrários na minha mente. A nossa mente, irmãos, é um campo de batalha. Se você todos os dias, como a pastora Rafaela falou aqui no domingo de manhã, Satanás ele é sutil. Muitas vezes assim, a pessoa que não cai endemoniada, mas Satanás ela está ali trabalhando na mente da pessoa. E não quer muitas vezes que você escute a palavra, que a palavra que você recebeu do seu profeta aqui diante do altar de Deus, você coloque em prática na sua vida em casa. Porque nós temos recebido muita, mas muita palavra. Olha, está doendo e muito. Porque o pastor, ele, não vou dizer assim que ele tem batido, mas ele está forjando o nosso caráter. E só vai continuar nesse caminho quem verdadeiramente tomar uma posição. Se você não tomar uma posição diante de Deus, você não vai continuar essa caminhada. Você não vai prosseguir, você não vai, como o pastor falou, Deus já escreveu todo o seu propósito. Tudo aquilo que Ele tem já designado para a sua vida, já está no livro de Deus já. Mas será que você quer dar continuidade? Você quer seguir essa direção, trilhar esse caminho para o que Deus tem preparado para mim e para você? Deus ele tem preparado grandes coisas para a nossa vida. Não se preocupe com a chuva vai passar. Mas se preocupe com aquilo que Deus ele quer falar com você nessa noite. Primeiro ponto, se arrependa dos seus pecados. Confesse ao Senhor, Senhor, eu sou pecador e eu preciso me arrepender dos meus pecados. E quando você abre o seu coração a um quebrantamento, né, você deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não é igual a Satanás. Satanás ele invade as nossas vidas. A partir do momento que você dá uma brecha, o inimigo ele escancara na sua vida. Muitas vezes não é uma brecha de adultério, de bebida ou de cigarro, mas às vezes é uma palavra, uma maledicência, é um pensamento, uma desobediência daquilo que o pastor deu como um propósito e você pensou algo que não deveria ter pensado. Às vezes são coisas tão mínimas, irmãos, que nos afastam do propósito de Deus. Mas em nome de Jesus, que nessa noite você possa tomar a posição diante de Deus e seguir o propósito que Deus tem para a nossa vida. É porque agora eu não me lembro, mas assim, lendo o livro também, eu achei assim profundo, que fala sobre eternidade, que Deus já tem uma eternidade aqui, você tem que preparar a eternidade de Deus aqui, para você se preparar também uma eternidade que tem lá no céu. Depois você volte e lê o capítulo 3 novamente, para você ver essa parte que fala sobre eternidade. E aquilo assim me chamou muito a atenção, porque a eternidade já começou aqui na terra. E a gente precisa assim, seguir realmente aquilo que Deus tem ministrado, falado ao seu coração. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 3:2, que fala a respeito de arrependimento. Irmãos, eu confesso para vocês que em casa, assim, se pudesse decorar, eu decoraria, mas não tem como. Deus assim fala tantas coisas ao meu coração que chega aqui na hora, me dá um branco, é tanto nervosismo, que eu esqueço de tudo. Mas amém. Aquilo que Deus tem para falar, Ele vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Deus ele preparou primeiramente quem? João Batista. E João Batista, ele era um profeta de Deus. E ele falava, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus.
Então nós temos que falar para hoje, para essas pessoas que estão lá fora, arrependam-se. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E depois, quando João Batista terminou o seu ministério, Jesus deu continuidade. E ele falou a mesma coisa. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Se ele falou que era para nós arrependermos, é porque tinha pecado. E se tinha pecado, precisa haver o quê? Arrependimento. Porque não tem como você se achegar a Deus sem se arrepender dos seus pecados. Porque Deus, Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus, Ele é santo, irmão. Não adianta a gente querer chegar de qualquer maneira na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o que impede de você chegar até Ele são os nossos pecados. Só que Ele deseja, como um pai querido, um pai amado, que todos nós nos venhamos chegar à sua presença, mas com o coração quebrantado e contrito, em arrependimento até a presença dEle, para que Ele possa te usar da forma que Ele deseja fazer. E a última coisa fala sobre unção. E é sobre isso que o Senhor tem mudado, tem transformado a minha vida. Eu quero contar um pequeno testemunho que eu ouvi. Não sei se vocês já ouviram falar. Todos estão ouvindo a minha voz? Aí atrás, tá, né? Que a chuva está fazendo bastante barulho. É de um cantor, o Nani Azevedo, que ele canta assim: eu quero almas, Senhor, dai-me almas. O autor desse louvor, ele conta um pouco do testemunho dele, assim, apareceu para mim aleatoriamente, e eu até passei para o Sandro para ele ver o testemunho desse rapaz. Ele cantava desde pequeno, e o mundo ofereceu para ele os manjares. Deus, Ele tem aqui uma mesa posta, amém? Quem crê nisso? Deus, Ele tem uma mesa posta aqui, mas só vai receber de todo o alimento aquele que se aproximar da mesa, aquele que se assentar à mesa do Senhor, esse vai se alimentar. E esse rapaz, ele recebeu ali os manjares, né, do mundo, e começou a cantar. E o desejo dele era cantar para aquele cantor Daniel, um sertanejo. E muitas coisas aconteceram. E nesse interim, Deus havia dado um sonho para a mãe dele, que iria acontecer um acidente de avião. Aí a mãe dele até falou assim: meu filho, não vai de avião não, entendeu? Porque pode acontecer isso, isso, isso. E ele tinha um temor do Senhor no coração dele. E ele falou: tá bom, mãe, tá bom. E viajou ali tranquilamente, não aconteceu nada. Eu assim não me lembro totalmente do testemunho dele. Mas eu sei que depois, mais tarde, ele estava muito assim, angustiado, porque aquilo que ele estava fazendo no mundo já não estava trazendo prazer. Irmãos, eu nasci no lar cristão. E sempre eu tive o temor do Senhor no meu coração. Quando assim eu tinha vontade de sair dali do propósito de Deus, Deus me colocava assim uma angústia, uma tristeza tão grande no meu coração, que eu não conseguia sair e assim pecar, né? Como diz o Theo. Não é o Theo, não, eu esqueci o nome dele. Ele é um japonês, ele é muito usado por Deus. E ele falou assim: nem pecar gostoso eu não consigo pecar, porque Deus não permitia que ele saísse ali do propósito que Deus tinha na vida dele. Então eu sei que esse rapaz, ele apareceu assim numa igreja, e ali chamaram ele até a frente. E ele ali se rendeu aos pés do Senhor e batizou ele com o Espírito Santo. E a partir dali começou uma nova jornada na vida dele. E ele falou assim: agora eu não quero mais. Ele já tinha um contrato assinado, ia ganhar muito dinheiro. E ele falou assim: olha, eu vou ficar com você até X tempo, mas daqui por diante eu não quero mais ficar,
mas rapaz, você assinou um contrato? Não, eu não quero mais, eu quero sair. Aí o rapaz, né, o empresário, ficou com muita raiva dele, mas ele sabia que aquele não era o lugar dele. Então, irmão, se você está querendo fugir daquilo que Deus tem para a sua vida, não fuja, porque uma hora Deus vai te pegar. E olha que cuidado, que se Deus ele te pegar, ele pode te pegar de uma forma talvez abrupta, né, que você vai sentir uma certa dor no seu coração, mas é porque Ele te ama. E Ele quer que você esteja ali na direção certa. E aquele rapaz, ele conheceu uma jovem, e ele se casou com essa jovem, e ele iria cantar num outro estado, num outro lugar, não me recordo. E ele conhecia um pastor, e esse pastor falou assim: ah, minha mãe ou minha avó mora nesse lugar, eu posso ir com você? Pode sim. Aí foi esse senhor, mais a sua esposa, a filha, não me lembro quantos anos ela tinha, no máximo uns 10 anos, esse rapaz e mais a esposa dele. E eu acredito, esse rapaz estava dirigindo por um tempo, e depois ele ficou muito cansado. Ele falou assim: ó, agora vamos trocar, você vai dirigir e eu vou dormir um pouco. E nisso que ele dormiu, quando ele acordou, esse senhor estava fora, né, do carro. A esposa dele tinha sido lançada para fora do carro, mas a menina e a esposa daquele senhor, não me lembro onde, se ela estava ainda dentro do carro, se ela tinha saído, porque não usaram o cinto de segurança. Então, quando você viajar, quando o motorista falar, coloque o cinto de segurança, coloque o cinto de segurança, tá? Obedeça, porque ele sabe por que ele está falando isso. E eu sei que quando ele foi avistar a menininha, foi acudir ela, ele viu que não tinha mais fôlego de vida naquela criança. E o pai ali desesperado, chorando: minha filha, e a menina já estava morta. E quando ele foi dar conta, minha esposa, cadê a minha esposa? E foi procurar a esposa dele estava desmaiada. Levaram ela para o pronto-socorro, né, ali mais perto. Ligaram pedindo ajuda e acudiram, né, essa menina. Mas quando chegou lá, ela já estava morta também. E assim, tudo aquilo que ele pensava de sonhos, juntamente com a sua esposa, de construir um lar, uma família, de ter filhos, todo aquele sonho foi, vamos dizer assim, por ralo abaixo, né? Só que Deus tinha algo além. Esse além, irmãos, muitas vezes a gente não sabe o porquê que Deus ele está tratando na sua vida. Você pergunta: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? E eu te falo para você, meu irmão e minha irmã, que você é como uma azeitona. A azeitona, ela leva de 3 a 5 anos para ela crescer, desenvolver. E sabe quantas azeitonas, mais ou menos, para fazer 1 litro de azeite? Quase 60 azeitonas, né? Para poder fazer 1 litro só. E Deus ali foi ministrando ao meu coração. E o azeite, quer dizer, a azeitona não é só a oliveira, ela não produz só o azeite. A azeitona também produz coisas para alimento, gastronomia, né? Para áreas medicinais e para também iluminar, né? Ali a lamparina, a gente usa também aquele resquício ali, o final, né? Vamos dizer, do azeite, né? Aquele azeite que não é... O pastor que sabe explicar melhor sobre isso, eu não sei. Eu até tentei, pastor, vi vários vídeos, mas não falava assim aquilo que o Senhor uma vez ministrou a respeito de azeite. Então, assim, aquele azeite final, né? Que é mais para, assim, usar na lamparina. E Deus começou ali a falar o coração daquele rapaz, e ele falando: Senhor, o que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim?
Eu não sei mais qual vai ser o meu propósito. A pessoa que eu mais amava, o Senhor tirou da minha vida. E ele assim entrou em profunda depressão. Ele não queria mais tocar o seu violão, não queria mais compor canções. E no momento que ele estava ali no fundo do poço, o Senhor começou a ministrar no coração dele. Então, irmão, ali quando você é prensado, quando a azeitona ali é prensada, ela sai aquele mais puro azeite. E é isso que Jesus, nessa noite, Ele quer fazer conosco. Muitas vezes, você não entende qual o propósito de, às vezes, vir tanta luta, tanta coisa na sua vida, tanta tribulação, é no seu lar, é no seu trabalho, é na sua escola, é nas suas finanças, é na sua saúde, eu não sei. Você não compreende, você não entende. Mas Deus, Ele fala nessa noite: deixa eu te prensar. Deixa eu prensar você. Porque vai sair o mais puro azeite de você. E é através desse puro azeite que eu vou usar a sua vida para você ser canal de cura, de bênção na vida de outras pessoas. Você não está sentado aqui nessa cadeira. Eu já passei aí muitas vezes. Quantas vezes eu já fugi do pastor Júnior? Ele falava: você vai ministrar. E eu colocava outra pessoa. O primeiro culto do projeto Somos Um, eu pedi para o Bill trazer a mensagem. Ele falou assim: não, você que tem que trazer a mensagem. O Bill é uma bênção, mas quem tem que trazer a mensagem é você. Aí eu falei: Senhor, então cada vez que eu subo nesse altar, não é porque eu sei alguma coisa, eu não sei nada, irmãos, mas é Deus que nos abençoa. E eu quero falar para você que eu não quero trazer uma palavra para você, igual como a pastora Rafaela falou, de palavra assim, de otimismo, né? Essas palavras que a gente ouve tanto, né, no YouTube, né? De motivação, né? Palavras motivacionais. Não quero trazer essas palavras para você. Eu quero trazer da parte de Deus algo que vai entrar dentro de você e que vai fazer um reboliço dentro da sua vida e precisa trazer mudança, irmão. Eu não estou aqui porque eu quero, não. Eu estou aqui porque Deus tem um propósito na minha vida. E eu quero ser canal de bênção na sua vida nessa noite. Eu não quero que você que está sentado nessa cadeira continue a mesma pessoa. Eu quero que essa igreja seja uma igreja que tenha um avivamento do Senhor. Mas para que haja o avivamento do Senhor, precisa haver primeiro arrependimento dos seus pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Assim como eu falo para mim mesmo, todos os dias eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu falo para você: arrependa-se, examine-se, pois o homem é a si mesmo, e arrependa-se dos seus pecados. Porque hoje o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida, irmão. Você está preparado? Você está disposto a pagar o preço? Porque não é fácil não, irmão. Não é fácil não. O pastor deu um jejum de 24 horas para a gente fazer o jejum. Você acha que a sua carne, ela não começa a borbulhar dentro de você? Eu quero comida, eu quero me alimentar da minha carne, eu quero comer. Mas o teu espírito, irmão, e o teu espírito? O teu espírito precisa ser alimentado da palavra de Deus. E para você se aproximar de Deus, sabe, você precisa de 4 coisas. Você precisa orar. Eu estava ouvindo hoje uma palavra. Deixa eu beber uma água. Não existe crente que não ore todos os dias. Você ora todos os dias? Se você não tem o hábito de orar todos os dias, comece a orar todos os dias. Porque não existe cristão sem falar com Deus todos os dias.
Você passa um dia sem falar com a sua esposa ou com o seu marido? Isso se chama comunhão. Isso se chama intimidade. Como é que você quer sentar à mesa se você não se aproxima dela? Você precisa se aproximar da mesa, irmão. Você precisa orar. Você precisa matar a sua carne. Você precisa jejuar. Começa a jejuar 2 horas. Tira um período do seu dia. Eu vou tirar essas 2 horas para consagrar a minha vida. Porque a tua carne e a minha carne, irmão, não quer orar, não. A nossa carne quer passar 4 horas em frente ali ao celular ou à televisão assistindo um filme. Mas a gente não pode passar 1 hora ou 15 minutos orando ao Senhor. Ai, é cansativo. Ai, eu não consigo. Ai, me dá sono. Irmão, eu falo isso por minha experiência. Quando eu entrei aqui na igreja, a pastora falava, vamos fazer jejum. Jesus, essa mulher de novo, Senhor. Ô Jesus, ela só sabe falar de jejum e oração, meu Deus. É jejum e oração, é jejum. Olha, eu vou confessar meu pecado. Eu detestava fazer jejum, porque eu não queria parar de comer. Mas a pastora, ela sabe. Ela é sua o quê? É sua profeta dentro da nossa igreja. E mulheres, quando a pastora lhe convocar, vamos jejuar, é porque ela quer ver o seu crescimento espiritual. É porque ela quer ver que você assim, você começa lá embaixo. E ela quer ver o seu desenvolvimento. Porque ela quer que você cresça, que você avance. Não vou dizer para você que é fácil, é difícil. É difícil. Jejuar, orar, ler a Bíblia. Outra coisa também, crente. Nunca vi um crente que não lê a Bíblia todo dia. Você não almoça? Você não toma café? Você não janta? Como é que você não se alimenta da palavra, Jesus? Como é que vai ficar o teu espírito? Vai ficar assim, ó, fraquinho, fraquinho. Aí quando vier uma luta, uma tribulação, uma tentação, como é que você vai combater? Jesus, ele venceu a Satanás através da... Não, eu não estou escutando. Através da... Mais alto, através da... Através da palavra. Então, quando Satanás ele vier ali, de frente ali para você, como é que você vai combater Satanás? Se você não está meditando na palavra. Eu sei que tem uns que trabalham, que acordam cedo, mas tire 15 minutos, meia hora. Esse louvor que eu coloquei, eu aprendi que a gente assim tem que ficar em silêncio. Sabe por quê? A gente tem o mau hábito, eu falo isso por mim. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo outro, blá, 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 blá. Só sei pedir. E dar. E adorar. E falar, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, não há outro Deus como Tu. Deixa eu ver a hora aqui, Senhor. Tá. Já estou terminando. Se você não tirar esse momento... Tá, agora lembrei. Você se ajoelha ali, põe um louvor que você gosta. No meu caso, eu coloquei esse, né? Do Theo Rubia, né? Do Theo Rubia. Eu só quero a Tua presença. Atrai a presença de Deus. Não fala nada. Coloca o louvor ali, se ajoelha. Se rende aos pés do Senhor. Adora Ele, Ele quer receber a sua adoração. Sabe por quê? Quando você começa a adorar ali, assim você está ouvindo aquela ministração, o Espírito Santo de Deus já começa a quebrantar o seu coração. Você fica mais sensível para sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E por que eu falei do jejum também? Porque o jejum, ele vai o quê? Mortificar a nossa carne, as nossas vontades, para que você esteja mais sensível para ouvir a voz de Deus. E para
terminar aqui, deixa eu ler, porque eu escrevi algumas coisas. Pecado. Pecado é desobediência, tropeçar, dar um passo em falso. Arrependimento. Aí entra João Batista como uma voz que clama no deserto, pregando o arrependimento. Arrependimento, segundo a Bíblia, é uma mudança de caminho, de direção. Muda o meu coração e a minha mente. Se o pecado é desobediência contra Deus, o arrependimento é o oposto. Agora eu tenho o desejo de obedecer a Deus através do Espírito Santo que agora habita em mim. O pecado te paralisa, o arrependimento te impulsiona. Aí eu coloquei aqui unção, né? O Espírito Santo de Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vai buscar o Espírito Santo de Deus o quê? Através da oração, através de adoração. Você precisa adorar. Quando eu falei rendido ali, você está adorando. O pastor, ele sempre fala, coloca um louvor, né? Para você estar se rendendo. E eu não entendia, pastor, depois que eu fui entender o mistério. E jejuar. O jejum, ele traz arrependimento, ele traz quebrantamento. E assim, falando a respeito da oliveira, ela demora, né, de 3 a 5 anos para crescer, desenvolver a azeitona e ser colhida. Passar pelo processo depois da colheita leva 24 horas. A azeitona é triturado e extrai o azeite. 6 quilos de azeite faz 1 litro. 6 quilos de azeitona faz 1 litro de azeite. A oliveira que produz a azeitona e tem múltiplos usos: gastronomia, medicinais, religiosos, estéticos e iluminação. O produto da oliveira minta, né? Quando fala do produto da oliveira minta, o óbvio que a azeitona, ao ser prensada, vem extrair o azeite dela. Mas quando o aperta, vem o produto mente. O que eu quero falar sobre isso? As azeitonas são colhidas na fase verde. Outra coisa importante. As azeitonas são colhidas na fase verde. Quando você entrou aqui na igreja, você estava verde. Ou deixadas para amadurecer até uma rica cor roxa. Então, assim, você está passando pelo processo. Até você ficar roxinha, né? Você tem que passar pelo aquele processo. Será que a gente está preparado para passar por esse processo? É muito bom quando tudo vai bem na nossa vida. Mas e quando a gente passa por um problema? Quando aqui fala sobre que a oliveira minta, né? Estava falando que quando assim ela é prensada, ela não sai nenhum azeite dela. Já passou, irmãos? Quando assim você for prensado e não ser extraído nada de dentro de você, será que tudo que tem sido ministrado nesse altar, você não tem procurado colocar em prática na sua vida? Olha, eu queria assim, quando eu vou pregar, eu assim sou uma pessoa que tem a voz assim muito mansa, coisa e tal. Mas eu queria ser daquela pessoa assim que grita, que fala, que faz e acontece, entendeu? Aquelas pessoas assim, eu ainda vou chegar ainda nesse patamar. Porque eu quero assim, sabe, o avivamento de Deus, eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero, assim, ver essa igreja avivada, sabe, cheia do Espírito Santo, porque as pessoas lá fora estão precisando. E não é para você ficar sentado aqui nessa cadeira só engordando espiritualmente, não. Você tem que, você recebeu o alimento, agora você tem que o quê? Dar para aquelas pessoas, porque o mundo está faminto. Coloque-se de pé. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei. Quantos anos irá levar para ser extraído algo bom de você? Vai ficar essa pergunta. Quanto tempo vai demorar para ser extraído algo bom de você? Será que vai levar muitos anos? Será que se Deus começar a tocar na sua vida hoje, não só assim para você passar por um momento assim de luta,
como assim muitos irmãos muitas vezes passam por lutas, por aflições. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas eu quero dizer assim, que Deus ele deseja extrair o melhor de dentro de você. Mas para Ele poder extrair o melhor de dentro de você, você precisa buscar. E a palavra de Deus diz, para encerrar, pode colocar o louvor. Buscar-me-eis e me achareis. Vou repetir. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.